Salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um Tal Câmera. Hoje eu vou falar sobre como se fosse uma parte 2 do bloqueio criativo, mas hoje eu vou falar mais sobre como os conteúdos fúteis nos levam a não evoluir como pessoas, sabe? Como as redes sociais não te dão uma evolução, elas pelo contrário te destroem. Então, bora lá. Primeiramente eu quero comentar sobre conteúdos fúteis, que basicamente são conteúdos que você assiste por gostar e não porque realmente tem algo que vai te agregar futuramente o valor. Eu vou usar como exemplo a gente que cria conteúdo. A gente normalmente assiste vídeos parecidos para desenvolver conteúdos. E isso funciona com qualquer pessoa. A pessoa que queira aprender a utilizar a câmera, ela vai ver vídeos parecidos de como utilizar a câmera. Porque é assim que funciona. Você não aprende sem ter uma base, sabe? Você não aprende do nada. Basicamente, a humanidade inteira é muito levada a esse lado de assistir coisas que gosta e nunca aprender algo novo. A pessoa sempre tá, sei lá, scrollando no TikTok e nunca tá buscando aprender um hobby, uma coisa nova, sabe? Um vício do caramba, um vício muito fodido. E isso é um problema muito grande, sabe? Das pessoas estar tão viciadas nessa questão de ficar scrollando, de ficar mandando meme pra amiguinho e nunca tá parando pra estudar, pra aprender, ou ter um momento mesmo sem fazer nada, só no tédio pra desenvolver alguma ideia. E as pessoas acabam que não desenvolvem nada. E eu acho muito legal essa ideia de gravar vídeo, porque ela me força a estar numa ideia de sempre estar pensando. E ainda mais quando eu gravo vídeo sem roteiro, porque eu sempre tenho que estar pensando em alguma coisa. Eu sempre tenho que estar criando alguma coisa na minha cabeça. Então isso desenvolve um pouco a minha criatividade, sabe? Desenvolve o meu pensamento, minhas ideias, minhas opiniões. Então, tudo baseado no que eu assisto, no que eu vejo, sabe? E se eu não visse o que eu via, se eu não ficasse scrollando, se eu não visse o que eu via em vez de ficar scrollando no TikTok ou algo do tipo, eu não estaria aqui fazendo vídeo e desenvolvendo minhas habilidades como criador de conteúdo. E esse é um grande problema, tipo, das pessoas em si, sabe? De sempre estar sendo pessoas superficiais. Pessoas que não evoluem, de não estar buscando algo novo. E você tem que parar com isso. Você tem que buscar aprender, buscar evoluir, sabe? Buscar conteúdo que não é porque você gosta, mas porque você sabe que aquilo vai te dar um valor maior, que vai te evoluir mais, que vai te fazer aprender mais coisas, que vai te dar um grow up, sabe? Consumir as coisas certas te levam ao lugar certo, em vez de consumir coisas erradas que te levarão ao buraco, basicamente. E eu tô tentando, sabe, dosar a minha questão de entretenimento, porque não dá pra viver sem entretenimento. Entretenimento é uma parte importante da sua vida, pra você se aliviar um pouco do estresse do trabalho, mas você tem que aprender a dosar. Por que aprender a dosar? Porque se você está sendo consumido pelo entretenimento tanto que prejudica a sua saúde, saúde mental, aí já é um problema que você tem que dar uma analisada e ver se realmente tá certo isso, sabe? Porque se você consome muito entretenimento e tá consumindo muito seu tempo, não é pra ser algo legal, sabe? Não é pra ser algo saudável, sabe? Você tem que saber consumir de uma forma saudável. Você tem que separar as coisas. Eu tenho o meu canal, que é esse aqui que eu gravo vídeo, onde eu só consumo o que eu vou realmente gravar. E eu tenho os outros canais onde eu vou consumir as coisas que eu gosto. Porque eu tenho que saber dosar essa ideia de consumir pra criar e consumir pra me entreter, sabe? Diferenciar. Porque se a pessoa não consegue se diferenciar disso, ela vai estar fadada à confusão, a causa, basicamente a um declínio mental, a um travamento mental. Ela vai estar com essa, como diz o vídeo que eu me inspirei, né? Como diz o vídeo que eu me inspirei do Júnior, ela vai estar fadado à obesidade mental. E a obesidade mental é basicamente você estar acima do conteúdo que você está consumindo e não está criando nada. Ou seja, você está pensando demais e fazendo menos. Pensando muito, pensando bastante e criando menos. E praticando menos e aprendendo menos e estudando menos. Então, saber dosar isso aí te dá uma calma, uma paz, uma evolução como pessoa, sabe? Então, é basicamente isso o vídeo, sabe? Eu queria comentar sobre isso, desenvolver essa ideia, porque antigamente eu tava consumindo mais e tava criando menos. Eu travei na questão de conteúdo
criação de conteúdo. Eu travei na questão de criação de conteúdo. Então, agora que eu simplesmente só tô apertando o botão de REC, eu tô conseguindo criar, sabe? E quando eu não tenho ideia, eu tô consumindo pra criar. Então eu tô destravando essa ideia de criação de conteúdo que eu tinha antigamente, que era basicamente garimpar um hypezinho e criar assim em cima desse hype. Não, eu quero criar algo que eu gosto de criar e que eu consiga, tipo, expressar minhas ideias sem a base de um roteiro, a base de alguma coisa assim que eu tenho que seguir, que nem um robô. Eu quero ser eu mesmo. E as pessoas me identificar por eu ser eu mesmo. Basicamente é isso. Comentem aí o que vocês acham sobre esse como fala? Essa obesidade mental, essa overdose essa overdose de conteúdo. Comentem aí que eu quero ver os comentários de vocês. Deixa o seu likezinho aí e assista os outros vídeos do Talk Câmera. Eu acho que você vai curtir bastante. É isso, valeu e tchau!